Alô, amados irmãos, saudações fraternais. Muito obrigado por estarmos juntos mais uma vez na meditação sobre a palavra de Deus. Hoje queremos pensar um pouquinho nas atitudes do apóstolo Paulo num tempo muito difícil na vida dele. Ele estava na cadeia. Ele usou, então, uma expressão que mostra de uma forma muito clara o que o ajudou a ficar firme nesse período, quando ele disse: "Eu, porém, sei em quem tenho crido". Então, ele estava em Roma, na cadeia, era mais ou menos do ano 64, já estava preso pela segunda vez, e as chances de ser liberto eram muito pequenas. E realmente ele escreveu essa segunda carta a Timóteo um pouco antes de ser decapitado. Mas ele não demonstra que esteja abatido, porém demonstra firmeza no Senhor. Vamos ver alguns versos do capítulo 1 de 2 Timóteo. Ele escreve: "Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não tem vergonhas do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou seu prisioneiro, antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para que foi constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios". Veja então aqui a expressão que ele usa a respeito da situação. Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza. Então, nessa situação, onde ele estava prestes a ser decapitado, ele não demonstra temor, mas fortaleza. O que é que ajuda um homem a permanecer tão firme numa situação tão difícil em que ele se encontrava? Como é que você iria se sentir se soubesse que pode ser decapitado dentro de pouco tempo, preso lá no Império Romano com os imperadores que podiam mandar matar a qualquer um que quisessem matar? Então, o texto nos mostra aqui realmente o que lhe deu essa fortaleza. "Por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, porque eu sei em quem tenho crido". Então, a fé dele era uma fé inabalável, porque ele realmente conhecia o Senhor em quem estava crendo. Ele estava passando por outras dificuldades, além de ser preso e prestes a ser decapitado. Veja o que ele escreve: "Bem sabes isso, que os que estão na Ásia todos se apartaram de mim, entre os quais foram Figelo e Hermógenes". Então, até os cristãos de igrejas que ele mesmo havia fundado estavam se apartando dele, não deram apoio a ele nesse tempo de dificuldade, nesse tempo em que ele estava preso de uma forma inocente, pois não havia cometido crime nenhum. Mas eram pessoas que não queriam arriscar a sua reputação e a sua posição para defender aquele que os havia pregado o Evangelho. Paulo arriscou a sua vida para pregar. Na hora da prisão, ninguém estava pronto a arriscar a vida por Paulo dessas igrejas da Ásia. Havia, sim, outras pessoas que arriscaram a sua vida em benefício de Paulo, mas esses que realmente deviam apoiá-lo não estavam dando apoio a ele. Então, ele escreve também em 2 Timóteo 4, verso 16: "Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes todos me desampararam.
que isso lhes não seja imputado. 2 Timóteo 4,16. Então, mais uma vez, quando ele foi julgado, ele podia ter testemunhas que defendessem a inocência dele. Era inocente. Porém, todos os crentes que estavam lá o desampararam naquela situação. Então, veja a situação difícil na qual ele se encontrava. Preso injustamente, desamparado pelas igrejas da Ásia, e aqueles que estavam lá em Roma, que podiam ter testemunhado a favor dele, todos o desampararam. Mas mesmo assim, ele mantém essa atitude de confiança e não demonstra ter um espírito de temor. Porque ele diz: eu, porém, sei em quem tenho crido. Então vamos ver um pouquinho a respeito desse em quem Paulo havia crido. Nós precisamos considerar 3 olhares dele para manifestar essa segurança. Ele olhou para o passado daquele que o chamou para pregador do Evangelho. Ele olhou para o presente. Ele olhou para o futuro. 3 olhares diferentes para conhecer bem a Cristo. Vamos considerar, então, rapidamente esses 3 olhares. Em primeiro lugar, olhando para o passado. Qual era a confiança do apóstolo Paulo pensando no passado daquele que o chamou? Ele escreve: que vos salvou e vos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. 2 Timóteo 1, verso 9. Então, ele olhou para o passado. Quem é que realmente planejou a minha vida? E daí ele se refere a Cristo antes dos tempos dos séculos, quer dizer, na eternidade passada. E ele estava ciente de que já naquele tempo havia um propósito para a vida dele, como também dos demais cristãos. É importante enxergarmos a nossa vida como sendo fruto de alguém que lá na eternidade passada já planejou, já traçou a nossa vida. Deus planejou a minha vida na eternidade passada com um propósito definido, e não há ninguém que possa impedi-lo de realizar esse propósito. Paulo sabia: eu não estou aqui por acaso. Não são as circunstâncias que me colocaram no ministério, mas o propósito daquele que lá na eternidade passada já planejou a minha vida. Nós lemos muito explicitamente a respeito disso do Salmo 139, o capítulo todo, mas de uma forma especial no verso 16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Então, no livro de Deus, lá na eternidade passada, já foram escritas todas as coisas a respeito da minha vida antes que qualquer uma parte dessas existisse. Então, a minha vida é fruto de um planejamento e de um propósito que Deus estabeleceu lá na eternidade. Em Jeremias 31:3, nós lemos: há muito que o Senhor me apareceu dizendo, porquanto com amor eterno te amei, e por isso com benignidade te atraí. Então, isso não foi só um plano com propósito, mas um plano traçado com amor. Deus nos amou lá na eternidade passada e já nos atraiu a partir daquele tempo, quando estabeleceu o seu plano de amor para com a nossa vida. Então, se eu quero sentir segurança
eu preciso olhar para o plano que Deus fez para mim na eternidade passada. Também nesse tempo de pandemia, se eu vou olhar só para o presente, eu posso culpar as circunstâncias. Mas se eu olhar a minha vida dentro da perspectiva, Deus traz um plano para a minha vida, então posso sentir segurança. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo tem um olhar para Cristo no presente. O que ele representa para mim nessa situação de dificuldade? Veja o que ele escreve. Portanto, não tem vergonhas do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. 2 Timóteo 1, verso 8. Então, notem, ele não se apresenta como prisioneiro do Império Romano, e nem um prisioneiro levado a essas circunstâncias pelas autoridades judaicas que o estavam perseguindo. Ele diz, eu sou um prisioneiro de Jesus Cristo. Mais uma vez, ele vê a presença de Cristo nessa situação. Ele vê que está ali porque este foi o plano de Deus. No plano de Deus não há apenas coisas agradáveis, mas há também situações que nós talvez não vamos gostar. Talvez não gostemos de passar por essa pandemia, mas preciso considerar este é o plano de Deus para mim nesta época. E Cristo está querendo me usar nessa época, na situação em que eu estou. Deus avisou para Paulo, quando ele se converteu, o seguinte, eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Atos 9, verso 16. Então, fazia parte do plano de Deus. Nossa tendência é culpar as circunstâncias, culpar pessoas, mas o apóstolo viu, eu estou nessa situação porque este foi o plano de Deus para a minha vida. Então, olhar para o presente me faz ter essa certeza, o que acontece comigo faz parte do plano de Deus. Se passo atualmente por dificuldade, isso não se deve às circunstâncias, não se deve a homens, mas se deve ao plano que Deus traçou para mim. Não adianta amaldiçoar governos e governantes. Devemos reconhecer a soberania de Cristo em qualquer situação. A Bíblia diz também, todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Hoje em dia, existem circunstâncias muito mais graves ainda do que o risco de contrair o Covid-19. Há muitos relatórios atualmente de que o regime chinês assassinou cerca de 1,5 milhão de pessoas para extração de órgãos, aponta o relatório. E estes, a maioria, eram presos de consciência. Cristãos foram assassinados para que seus órgãos fossem retirados e vendidos a um preço muito alto, especialmente a cidadãos do Ocidente que tinham dinheiro, milhões, para pagar pela extração de órgãos. Então, isso acontece hoje em dia com pessoas em lugares do mundo. Em terceiro lugar, o apóstolo Paulo tinha um olhar muito claro para o futuro, o que Cristo planejou para o meu futuro. Por cuja causa padeço também isso, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, o apóstolo Paulo sabia, Deus me escolheu para a missão, estabeleceu o propósito da minha vida, Deus está presente nessa situação de perseguição e Deus vai cuidar de mim na eternidade, inclusive também de um galardão que devo receber. E a própria ida para o céu já era uma segurança muito grande. E o Senhor me livrará de toda má obra,
guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Então, ele vai me guardar para o seu reino celestial. Hoje não preciso olhar só para a circunstância do momento, não preciso olhar só para a questão de estar preso em cadeias, não preciso olhar só para a questão de pandemia, mas eu devo ter o meu olhar voltado para a eternidade. Ele me guardará para o seu reino celestial. Estou absolutamente seguro na mão de Deus, olhando para o futuro. Porém, eu sei em quem tenho crido. Olhando para o passado, eu sei que Deus estabeleceu o propósito para a minha vida e traçou o plano para a minha vida. Olhando para o presente, eu sei que Deus está por trás da situação e mesmo passando por situações de dificuldade, eu sei que isso é o plano dele para a minha vida, porque é dessa forma que ele quer me usar. Olhando para o futuro, eu sei que ele me guarda para o seu reino celestial e me dará também a recompensa eterna. Exato, amigo, se às vezes a situação é muito difícil, não devemos olhar tanto para as circunstâncias, mas devemos olhar de uma forma especial para aquilo que vem lá na frente e para a mão de Deus em toda a situação. Que Deus abençoe ricamente o seu dia, um bom dia, e que possamos viver para a glória de Deus também nesse tempo difícil pelo qual está passando. Quando a situação é difícil, olhe lá para trás. Foi Deus que planejou a sua vida. Quando a situação está difícil, olhe para o presente. Você está sendo usado nessa situação pelo propósito que Cristo estabeleceu. E olhe para o futuro, Ele te guardará para o seu reino celestial. Que Deus o abençoe. Amém.